Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Salve a Deus, Pai do Senhor. Amém. Motivo de alegria, estamos aqui na casa do Senhor. Agradeço a oportunidade de Deus, glória a Deus, do irmão e da irmã, que confiaram a mim a palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 11 até o 16. 1 Timóteo 4, não, fica aqui mesmo. Santo, santo, santo é o teu nome. Senhor meu Deus, neste momento me coloco em tua santa presença e peço perdão pelos meus pecados e reconcilio com o Senhor no nome de Jesus. Senhor, que eu seja instrumento nesta noite nas tuas mãos para a tua igreja. É assim que te peço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Todos encontraram? 1 Timóteo 4, a partir do versículo 11 até o 16, que fala assim: fidelidade e diligência no ministério. Versículo 11: manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que é em ti, o qual te foi dado como profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Poder sentar as palmas louvo a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nesta noite, o Senhor deu uma palavra para mim e para ti. Ele vai falar na fidelidade e diligência no ministério, né? Então aqui é uma carta do apóstolo Paulo para Timóteo. Então ele fala da diligência e no ministério, fidelidade e diligência no ministério, né? Coisa séria que muita gente hoje não está cumprindo, né? Está na palavra de Deus. Muitos cumprem, mas tem outros que estão, né, deixando a desejar. Então essa aqui é uma palavra de exortação. Deus está ensinando, Deus está mostrando o que é que a gente tem que fazer, né? Não tem nada que não esteja escrito. Está aqui escrito na palavra de Deus. O que está escrito é para se cumprir, né? Então aqui o apóstolo Paulo ele fala a Timóteo sobre manda estas coisas e ensina. O que são estas coisas? Ele fala primeiro o quê? Na piedade, né? Fala na piedade, fala para rejeitar fábulas e diversas que exercita a ti mesmo em piedade. Então, primeira mão, o crente deve exercitar a piedade, né? Tem muita gente que esquece que foi que Jesus fez pela gente. Jesus teve piedade de cada um de nós, quando se tornou maldição naquela cruz, né? E morreu por cada um de nós. Então, o que é que ele ensina aqui? A gente tem que ter piedade, tem que ter o exercício. Como tudo na nossa vida, a gente tem que se exercitar, a gente tem que exercitar o amor, a gente tem que exercitar a compaixão, a gente tem que exercitar a piedade. Então, é preciso que cada um de nós, no dia a dia, a gente exercite a compaixão, a piedade, o amor, né? Então, esse aqui é um grande exemplo que as coisas têm que ser feitas repetidamente, né? Faça repetidamente ações de piedade, ações de amor, ações de compaixão, né? Tem que repetir, porque para aprender que a gente tem que continuar nesse mesmo caminho
que o apóstolo Paulo ensinava a Timóteo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele manda o quê? Rejeitar fábulas velhas. Para quê? Porque rejeitar fábulas velhas são aquelas tradições, né, que as pessoas insistem em querer usar, insistem em querer fazer, que nada serve a nossa vida espiritual, o nosso exercício do dia a dia. Então a gente tem que rejeitar aquelas coisas velhas que não nos servem para nada, não vai ajudar na salvação, não vai ajudar na nossa fé, não vai ajudar na nossa vida espiritual. Então, rejeite qualquer ensinamento, mesmo que venha de um anjo, rejeite ensinamento que não seja a palavra de Deus que está escrito ali, que tem Jesus e a cruz como centro. Então, rejeite qualquer ensinamento que vier contrário ao que está aqui na palavra de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa de vida presente de que há por vir. Então, muita gente aí tem visto os crentes se preocupando com o corpo. A gente tem que se preocupar com a parte espiritual. Isso aqui vai se derreter, né? Isso aqui vai se desfazer. Os ossos, os músculos, a pele, isso aqui é nada. O nosso corpo aqui vai virar lama. Então, a gente tem o quê? Fazer exercício para a vida espiritual, fazer exercício com a piedade, com o amor, ter compaixão, ensinar, ir atrás das almas, né? Então a gente tem que valorizar as almas, não para valorizar o seu corpo. Não adianta você ir numa academia, vai lá, fazer musculação, fazer isso, fazer aquilo. Tem outros meios. Você tem visto crente se preocupando com o corpo, esquecendo do espírito, né? A gente tem que se aperfeiçoar na vida espiritual, porque a salvação depende disso. O aperfeiçoamento na nossa vida espiritual. O nosso corpo ele vai ficar aí. O espírito, ele é eterno. Ou ele vai para o mundo de Jesus, ou vai para outro lugar. Todo mundo sabe que vai, né? Tem gente que fala, o inferno é aqui na terra. Não, é porque você não viu nada disso ainda. Você está sentindo a pintura que está na terra aí? As coisas que estão acontecendo, os fatos, guerras, terremotos, tempestades, isso aí tudo é um anúncio da volta de Jesus, né? São os sinais que cada dia se acentuando, né? Porque tem gente que não está dando valor a isso. Muito crente está deixando a desejar. Então a gente tem que ter proveito na piedade, na vida espiritual. O corpo, a gente tem que cuidar, mas você não pode cuidar mais do corpo do que da parte espiritual. Então a gente tem que tirar o proveito disso, da piedade, ensinar, exortar, fazer algo pelas almas. As pessoas estão esquecendo que o propósito do crente, do Evangelho, é as almas. A gente tem que se preocupar com as almas. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a piedade, ela é proveitosa para tudo. Tanto na nossa vida aqui, a gente vai ter os frutos, quanto na vida do povinho, né? A gente vai ter também os nossos frutos. Então, a gente tem que se aperfeiçoar aqui, a gente tem que lutar aqui, a gente tem que batalhar aqui, mas a batalha, acima de tudo, é a espiritual. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta palavra fiel e digna de toda aceitação. É a palavra de Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Esta é a palavra. Então, se Jesus veio para nos salvar, cada um de nós tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que lutar pelas outras almas que estão aí precisando de Jesus, que estão na cegueira, né? Um dia nós fomos cegos e hoje nós temos aqui a luz. Nós temos Jesus. Então a gente tem que levar esse Jesus que a gente conhece às almas que estão lá na cegueira.
não está aqui buscando a salvação? Então a gente tem que tomar proveito disso aqui e passar para outras pessoas também. A gente não deve se acovardar. Tem muita gente, muito crente, se acovardando. Certo dia eu ouvi de um irmão que falou assim para mim: irmão, o meu tempo de fazer a obra já passou. Eu fiquei olhando, aí depois eu fiquei assim, eu fiquei pensando, meu Deus, como uma pessoa que é consagrada pastor fala uma coisa dessa, né? O meu tempo de fazer a obra já passou. Não, o tempo de fazer a obra é todo dia. Há tempo e fora de tempo. Quando você é chamado para fazer a obra com Deus, Deus ele quer que você dê frutos, né? Você não tem que estacionar, porque se você estaciona, a salvação também vai em perigo. Por quê? Fazer a obra é estar em obediência. Então você tem que fazer a obra todo dia. O servo de Deus, a serva de Deus, ele tem todos os dias que pensar o quê? Nas almas. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Timóteo escutou essas palavras aqui do apóstolo Paulo: manda estas coisas e ensina, né? Então ele recebeu tudo isso. Aí tem um propósito aqui, né? Ele tem que ensinar. A gente recebe e tem que passar à frente. Eu não vou falar para o irmão não, porque o irmão conhece o Evangelho, conhece a palavra de Deus, mas tem muita gente que conhece a palavra de Deus e não quer ser ensinada, não quer ser exortada, porque acha que sabe tudo. Mas não, isso aqui, ó, o propósito é o quê? Ensinar, exortar. Então, manda estas coisas e ensina, né? Então, o servo de Deus, a serva de Deus, tem que ensinar. Então, para ensinar, o que ele tem que fazer? Ele tem que aprender. Como é que você vai aprender? Lendo. Ó, ninguém despreze a tua mocidade. Aí você vê, às vezes, o irmão jovem dando um lugar, dizendo aí, olha para a idade dele, mas Deus não está nem aí com a idade, não. Deus, ele escolhe quem ele quer, o tempo que ele quer. A pessoa pode ter 20 anos, pode ter 15, pode ter 40, pode ter 50. Meu caso de Moisés passou um bom tempo, né? Aí foi chamado aos 40. Depois que ele estava lá com o sogro dele, Deus foi lá e chamou ele. Já estava com a idade avançada, mas Deus foi lá e confirmou a palavra. Então você não pode deixar ninguém desprezar a mocidade. Para ninguém desprezar a mocidade, tem que ler, tem que aprender, tem que exercitar, né? Ser exemplos fiéis. Não, ninguém despreza a tua mocidade. Então, se você, para ninguém desprezar a tua mocidade, tem que aprender. Aprender para poder ensinar, né? Porque se você não ensinar, se você não aprender, como é que você vai ensinar para alguém? E como é que tu vai aprender alguma coisa? A palavra de Deus está aqui, ó. Revelação. Se você não abre a palavra de Deus para ler, né? Para meditar, orar, pedir discernimento a Deus, você não vai aprender não. Né? Por quê? Porque o Espírito Santo ele vai lá, ele usa aquele que busca, né? Então você tem que botar os teus joelhos no chão, pede uma palavra a Deus, pede discernimento. Eu não estou entendendo. Vai de novo, ora. Deus fala assim, né? A gente quer o quê? Que a gente se esforce, então a gente tem que se esforçar. Para aprender, a gente tem que se esforçar, tem que buscar, né? Tem que se interessar. Por isso aqui, ó, ninguém despreza a tua mocidade. Como é que ninguém vai desprezar a mocidade? Ser o exemplo dos fiéis. Para ser exemplo, a gente tem que aprender. Qual o exemplo? Na palavra. Quando você aprende na palavra, você aprende a amar, você aprende a tratar as pessoas. Então, tem que ser exemplo. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então, tudo isso a gente aprende, mas tem que buscar. Não vai vir assim de uma hora para outra. Por quê? É aprendizagem, é a vida espiritual que está lá todos os dias. Então, a gente tem que buscar. A nossa
contra as potestades, né? A gente não está vendo o inimigo. Não, se você não está vendo o inimigo, você tem que se revestir da armadura de Deus. Revestido da armadura de Deus, né? Efésios 6:10. E tudo que está ali, Deus ensina você a fazer. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que se humilhar no pó, você tem que subir monte, você tem que se consagrar. Não é coisa, não é para o outro, não. Ah, o irmão é cheio, como eu vim, e eu já tenho 20 anos de igreja, não vejo muito progresso. Você sabe a intimidade dele com Deus, você sabe a intimidade dela com Deus, né? Então, se você quer chegar a se igualar ou chegar perto daquela pessoa, você tem que buscar, você tem que se interessar, você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que fazer o que Deus diz, revestir de toda a armadura, né? Então a armadura de Deus tem tudo isso: a fé, a oração, né? A sua busca, a sua sinceridade, porque Deus vê muito na gente a sinceridade e a obediência, né? Então, você não pode fazer a obra de Deus de outra maneira, você tem que ir lá, buscar, se interessar, porque Deus, Ele sonda aqui, ó, os corações, cada um Ele sabe da nossa vontade, Ele sabe de tudo. Então não adianta você vai enganar o seu pastor, a sua irmã, o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, mas Deus, ninguém que vai enganar, porque Ele sonda, Ele vai lá no profundo, né? Lá no Espírito, lá onde você tiver a célula mais profunda, Ele vai lá. Ele sabe da minha vontade, sabe da tua. Então não adianta, tem que se esforçar. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Persiste em ler e exortar. Como é que você vai exortar alguém se você não lê? Tudo tem que estar baseado aqui, ó, a palavra de Deus. Persiste em ler. Para exortar alguém, para ensinar alguém, você tem que estar centralizado na palavra de Deus. Tem que saber o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Não vá querer ensinar e exortar alguém se você quiser pior do que ele. Se você não souber nem o versículo da palavra de Deus que fala em alguma coisa, né? Então, tem muita gente que quer ensinar, que quer exortar, mas não se aprofunda no Evangelho, não lê, tem preguiça. Tem muito crente que só abre a Bíblia quando chega na hora da palavra. Verdade. Tem gente que sabe disso. Tem muitos que nem querem trazer mais nem a Bíblia, querem trazer o celular, comprando o celular. Então, ó, é bom isso aqui, ó, a gente folhear. Por quê? Porque o Espírito Santo fala com a gente. E quando a gente demonstra interesse nas coisas de Deus, os ensinamentos fluem. Coisas que você pensava que você nunca ia entender, Deus vai lá e abre a tua mente. Essas escamas, né? Os teus olhos se abrem espiritualmente. Então é preciso ler. Ler para exortar. Ler para ensinar, né? Então a gente tem que procurar se esforçar nas coisas de Deus, na obra de Deus, principalmente no tocante à palavra. A revelação é a palavra de Deus. Tem muito crente procurando a revelação em coisas que o mundo vai encontrar, né? E a gente sabe que do mesmo jeito que tinha os falsos profetas na igreja primitiva, hoje as igrejas também estão recheadas de falsos mestres, falsos profetas. A gente sabe por quê? Porque está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus se cumpre. Então, não se atenha a revelações se você não tiver um entendimento com Deus. Se você acha que é aquela coisa que está me passando, eu tenho tudo. Palavra de Deus, oração, jejum, joelho no chão,
Fala com Deus. Fala com Ele. Fazem prova de mim. Nem todo espírito que vem provém de Deus. Então a gente, quando você ou eu tem dúvida de certas coisas, tem que ir lá fazer prova de Deus. O próprio Deus manda fazer prova de mim. Então a gente tem dúvida. Aqui, ó. A palavra de Deus que é a resposta. Mas é preciso buscar, é preciso ler, né? Então, principalmente alguém que esteja à frente do ministério, um dirigente, um pastor, né? Alguém que ensina, por exemplo, escola bíblica, ensina criança, mas precisa o quê? Ler para poder ensinar, ler para aprender. Como é que você vai ensinar uma coisa que você não sabe? Então, tem que ir para a palavra de Deus e aprender, tá aqui, ó, certinho, direitinho. Mas tem que buscar, tem que se interessar. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia. O que acontece muito hoje? Deus dá os dons, aí as pessoas querem guardar. Quem guarda o dom de Deus, que não usa, eles atrofiam, entendeu? Por quê? Por que Deus dá o dom para mim e para você? É para ele ser usado em outras pessoas. Não é o dom, é para mim, é porque eu sou bonitinho, você é bonitinho, você é isso aqui, não. Deus te dá o dom para você passar para o outro, é para você passar da igreja, é para edificar a igreja, é para edificar o irmão. Então muita gente esquece disso. Então a gente tem que não desprezar o que Deus te dá. Não despreze o dom que é de ti. Foi dada a profecia com posição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aprovamento seja manifesto a todos, né? Quando a gente medita em tudo isso que foi dito aqui, e a gente aprende e passa para os outros, o que que tem? Tem um aproveitamento, né? A gente está dando e recebe. Tem muita gente que é leigo da palavra de Deus, mas se você passa uma coisa correta para ela, ela vai se interessar, ela vai buscar, ela vai abrir a palavra de Deus, ela vai lá, né, se interessar. Tem muita gente que tem isso. Isso é, quando a semente vai lá e cai certinho, porque também tem gente que recebe e deixa passar. Então é preciso que a gente faça isso. Meditar em quê? Naquilo que a gente aprendeu, porque a gente tem uma função aqui, que é valorizar as almas. Então, qual é a função do servo e da serva de Deus? Trabalhar as almas, para trabalhar para que o maior número de almas seja resgatado para o reino de Deus. Então, para que seja resgatado, a gente tem que passar confiança para a pessoa, né? Chegar para ela e dizer: olha, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Ela vai procurar: onde é que está escrito isso, né? Jesus é o caminho. João 14,6 diz que Jesus é o caminho, não é? Você tem que mostrar para ela. Então, outra palavra qualquer, mas a gente tem que ir lá, ler e mostrar. Porque isso faz o quê? Confiança. Quando você passa uma coisa certa, a pessoa que está lá, ela vai querer aprender mais, né? Então, é isso que quando a gente apenas com a vida, quando a gente não tem fome de saber, a gente não se interessa. Do mesmo jeito a pessoa que estiver lá e vê que você passou o ensinamento com confiança, né? Vê que você domina o assunto, isso não é muito interessante. Aí uma está falando coisa certa. Então, tudo isso é preciso que estar baseado na palavra de Deus. Você não pode ensinar coisa como se fosse, por exemplo, o achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não, você não pode fazer.
porque que liberta é a palavra. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, fazendo isto, e salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem, né? Tenha cuidado de ti mesmo. Primeiro, a gente tem que cuidar da gente mesmo. Como? Sendo o exemplo. Porque não adianta você falar uma coisa aqui, quando chegar ali fora, entendeu? Então, ensina, prega e vive. E daí que é o exemplo, né? Então você está cuidando de você e está cuidando daquela pessoa que está por dentro. Porque você ensinou, né? Então tem que ser o quê? Espelho, exemplo. Cuida de ti mesmo, principalmente da doutrina, né? Sã doutrina, a gente tem que cuidar dos ensinamentos de Jesus e os apóstolos, passaram por a gente um dia. Então, se você cuida de você e não cuida da doutrina, aí é um completo. Por quê? Perseverando, fazendo isso, além da gente estar cuidando da nossa salvação, quem está ensinando, aquele que está aprendendo, você vai cuidar da salvação dele, né? Então, é preciso que a gente tanto cuide da gente, como cuide das ovelhas que estão ali, ouvindo, aprendendo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Então, a gente, tudo isso aí, a gente tem que pensar assim: eu recebi, né? Recebi de Deus. Alguém algum dia veio aqui e falou da verdade para mim. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se a verdade me libertou você, aquelas que estão ali vão ser libertadas. Agora, depende também de mim. Depende de como eu vou